Foram implementados, então, sistemas de gestão, indicadores de avaliação dos vendedores internos, externos, uma reestruturação da empresa para como atuar em cada setor novo de produto, né? São produtos, apesar de serem produtos de consumo, elas têm características diferentes de comercialização. Então, identificar a maneira de comercializar cada um deles, adotou-se, para cada um deles, estratégias diferentes. Em determinado produto, a gente vai trabalhar com representação comercial, em um outro produto com venda direta pelo pessoal da própria empresa. Então, reestruturar toda a área com vendedores internos, supervisores regionais, vendedores externos, e a solução tem nos ajudado a reestruturar isso. Desde a contratação dos profissionais para atuar em cada um dessas novas atividades, nessas atividades, até mesmo implementar as rotinas de trabalho de cada um deles. E até a avaliação, com indicadores, para poder saber se aquilo todo que a gente está planejando e que a gente está executando está atingindo os objetivos. Então, nesses últimos 2 anos, a gente mais que dobrou o faturamento da empresa. Como? Colocando o processo de venda, contratando uma central de relacionamento, contratando representante, treinando os consultores internos que a gente tem, seriam os vendedores próprios. Então, a gente trabalha com tripé. Qual que é? Vendedor próprio, a gente trabalha do Sul até São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. O resto do Brasil a gente atende com representante e também com a venda direta. A gente tem, nessa central de relacionamento, a gente divide em 2 partes. A primeira seria atendimento direto ao cliente e a segunda parte seria para dar apoio aos representantes e aos consultores. Seguindo essa fórmula, treinando mensalmente a equipe, está sempre contratando, a solução comercial nos ajudou nesse sucesso. E uma outra parte que a solução comercial faz também é apoio na área do marketing. Então, como a gente decidiu ser enxuto por estratégia, a gente não queria, a gente trabalha no mercado de commodity, a gente não queria colocar custo na empresa, a gente não tem um gestor de marketing. Então, a gente tem 2 analistas de marketing, onde a solução comercial também dá apoio nas estratégias. E isso é uma fórmula que para a gente tem dado certo. E a gente trabalha muito com a solução comercial a parte da informação. Como informar o cliente, por que a gente está alterando o preço, para ele não se sentir sempre assim, poxa vida, de novo vem vocês aumentar o preço. Quando o dólar baixa, não vem aqui ninguém dar o desconto. Quando o dólar aumenta, vocês vêm... Então, como comunicar, como tratar isso com o cliente é fundamental. E o treinamento da equipe, porque quem está conversando com o cliente no final é o vendedor, né? É o atendente. Você não vai estar se comunicando com 1.300 clientes, você como gestor, né? Então, a gente tem que apoiar a equipe, a gente monta a estratégia da comunicação, a solução comercial ajuda nos treinamentos, e isso tem nos ajudado, sim, nos momentos de crise. Mas o que tem nos ajudado mais, e o que eu acredito bastante, é a fórmula que a gente põe, como a gente vai conseguir crescer cada vez mais no mercado que a gente precisa para a nossa empresa. E seguir a receita do bolo, não adianta, eu tenho aqui o cliente, eu tenho que falar tantas vezes com o cliente por mês, então eu tenho que controlar que o assistente faça essas ligações todas 3 vezes por mês, um cliente A, um cliente B, eu ligo 2 vezes, um cliente C, eu ligo no mínimo 1 vez por mês. Bom, é uma das fórmulas, tem várias. Então eu acredito muito nessa sequência. Isso ajudou bastante, tanto que a empresa dobrou, não ia dobrar à toa. Hoje a gente tem uma equipe de 150 pessoas e somos em 3 gerentes para lidar com essas 150 pessoas. Então a gente já tinha, na verdade, um formato pronto e rodando, na verdade, que essas pessoas a gente fracionou em equipes, e essas equipes são equipes de 7 pessoas, possuem um líder cada equipe. E para a gente poder ter um pouco mais de contato com o vendedor na ponta, com o que ele sente, com o que ele acha, com o que ele acha necessário, o que precisa para facilitar a vida dele, na verdade, e isso se tornar em resultado para o negócio. E a solução ela vem de encontro a isso, nos auxiliando, porque no dia a dia
A gente é muito focado para a operação de venda, né? Para o negócio em si, para o fechamento de venda, para soluções de possíveis problemas, para a compra, auxílio na compra e, consequentemente, na venda. Então, a solução ela vem com a visão externa sobre o nosso negócio, auxiliando a gente a poder acertar algumas lacunas que precisam de melhoria, na verdade, né? Precisam de uma determinada melhoria, de uma visão diferenciada, que a visão nossa é interna, né? Para daí a gente poder estar fomentando e melhorando o resultado do nosso negócio cada dia mais. Um detalhe simples, que de repente a gente não via isso no dia a dia, é você ter determinadas classes de clientes, né? Você tem um cliente que te compra continuamente, toda semana, você tem um cliente que te compra a cada 15 dias, você tem um cliente que compra mensal, né? E você está triando, isso é algo aparentemente muito simples, né? Mas você está instruindo as pessoas de venda a trabalhar isso de uma forma mais lógica, mais correta, né? Na verdade, a solução veio com isso, na verdade, de várias ideias que foram implementadas no nosso negócio, de você estar trabalhando isso, separando a sua carteira de clientes, em clientes, né, sazonais, clientes contínuos, clientes que precisam da sua empresa continuamente, diariamente, na verdade, né? Então, isso foi uma das ideias que a gente implementou, de estar trabalhando cada grupo de cliente, cliente A, cliente B, cliente C, né, de uma forma mais organizada e não, na verdade, você está abordando aquilo de maneira desordenada, como até então a gente vinha. A gente vinha num formato especificamente no segmento de atacado, né, que representa 50% da empresa de faturamento. A gente vinha num formato que o atacado está com 16 anos, na verdade, né, na nossa empresa. Então a gente vinha com um formato um pouco necessitando, na verdade, algumas melhorias, algumas mudanças, né? E toda essa cadeia de líderes que a gente tem nessas células criadas dentro do segmento de venda, a gente tem, com a contratação da solução, a gente tem delegado mais responsabilidades para esses líderes e, consequentemente, o feedback do pessoal da área de vendas, propriamente dita, que faz acontecer a operação, né, isso ele tem vindo até nós de uma maneira mais fácil, né? Então, a gente tem um retorno mais apurado, coisa que às vezes a gente não tinha tempo no dia a dia de ter esse determinado retorno, né? E, consequentemente, a gente delega muito algumas decisões mais estratégicas importantes. A gente divide isso com toda a cadeia que a gente criou de líderes e a gente discute isso em reuniões semanais, né? É um modo de você delegar responsabilidade também com grande parte do teu grupo, né? É um modo que a gente criou, na verdade, de tocar o negócio, né? De um modo mais político, mais maleável. Que a solução venha de encontro ao nosso negócio, na verdade, né? Informações a gente tem diversas, na verdade, né? Muitas informações dentro de um negócio e a solução, na verdade, ela veio a criar alguns processos, na verdade, coisas que a gente no cotidiano a gente não consegue ter essa visão específica de cada segmento ou de cada situação dentro do processo de venda como um todo, né? E a solução ela está vindo, a gente já está fazendo um trabalho há quase um ano, né? E eles têm nos auxiliado muito nisso, né? De você poder organizar alguns nichos do negócio, né? Do negócio em si, da operação de venda, de atendimento, né? De logística, de organização de pessoal, né? Ela vem com a visão apurada, porque ela atua em todo o mercado, na verdade, traz para nós experiência de outras empresas, de outros segmentos, e faz essa conexão com a gente do que está acontecendo com o mercado e o que a Gazin está fazendo, na verdade, né?